Vamos lá para mais uma aula preparada com muito carinho, muita dedicação. Uma aula aqui de botânica, parte das plantas, dos vegetais. Questão de número 29. A ilustração que segue mostra 3 processos realizados pelas plantas. A transpiração, que é a perda de água, na forma de vapor através das folhas, a respiração e a fotossíntese. Todos os animais e plantas respiram para sobreviver, mas somente as plantas realizam a fotossíntese na presença da luz, beleza? Então nós temos uma imagem ali, ó, tem a respiração, tá vendo que na respiração tem uma setinha entrando na folha e outra saindo. Na fotossíntese tem uma setinha também entrando e outra saindo. E na transpiração tem apenas uma saindo. Tá vendo que tem o símbolozinho ali de H2O? Esse H2O aqui, ó, ele é o símbolo químico da água. Certo? É isso aí. O que já era esperado, a transpiração nos vegetais é igual a nossa transpiração. Quando a gente transpira, a gente sua, não sai água dos nossos poros. Para as plantas é a mesma situação, sai água. Agora, vamos lá. E eu pesquisei bastante e olha só que interessante. Perceba bem essa imagem. Essa imagem foi tirada na prova do Colégio da Polícia Militar. E olha só o que eu encontrei. Olha lá, é o mesmo desenho, não é? Olha só. Então vamos lá. E esse arquivo eu vou deixar lá, especialmente para você. Eu vou deixar esse arquivo em PDF e vou deixar alguns links no YouTube para você ver sobre fotossíntese e respiração sobre os vegetais, tá certo? Então vamos lá. A respiração é essencial para a sobrevivência de todos os animais. Quando os seres vivos respiram, o oxigênio que está presente no ar é inspirado e o gás carbônico é expirado. Perceba a diferença. Inspirado, ó, veja bem. Inspirado é a gente trazer de fora para dentro. Inspirei, enchi os meus pulmões. Agora depois eu vou expirar, vou colocar para fora. Estou esvaziando os pulmões. Nas plantas é a mesma coisa. Claro que elas não têm pulmões propriamente dito, mas elas na respiração elas inspiram oxigênio e expiram gás carbônico igualzinho nós, tá certo? Todos os seres vivos passam por esse processo, inclusive as plantas. Veja agora como ocorre todo esse processo de respiração e transpiração. Ó, muita atenção aqui, ó. Este símbolo de O2 aqui, ó, significa oxigênio. Este símbolo de CO2 significa gás carbônico. Então aqui, ó, na respiração, a planta põe para dentro o oxigênio e põe para fora o quê? O gás carbônico, beleza? Agora, olha só que interessante. A fotossíntese é exatamente o contrário. Perceba a direção das setinhas. Para a fotossíntese, ela usa o gás carbônico e põe para fora o oxigênio. Esse processo de fotossíntese é muito importante para a regulação do oxigênio em todo o planeta Terra. Por isso que a gente tem que ter muitas plantas, muitas árvores, reflorestamento, para poder ter o oxigênio para a gente poder respirar. Porque os únicos seres que fazem a fotossíntese são os vegetais, certo? Vamos continuar aqui. Fotossíntese e respiração. Sabe-se que toda planta passa pelo processo de fotossíntese. Neste processo, a planta absorve o gás carbônico e libera o gás oxigênio. Na respiração das plantas, como ocorre exatamente o contrário do processo de fotossíntese que eu acabei de falar. Assim como os animais, a planta absorve o gás oxigênio que está presente no ambiente e libera o gás carbônico.
tá? Como ocorre a respiração nas plantas? Nas plantas, a respiração ocorre em todas as partes do vegetal, mas a principal parte é a folha. Falou em respiração, é a folha. A respiração ocorre pela folha da planta, pois é nesta parte que se encontra a maior quantidade de estômatos, que são as estruturas responsáveis pelas trocas gasosas. Então são estruturas microscópicas, a gente não consegue enxergar, mas na folha tem um monte de estômatos que são responsáveis por essa troca gasosa, né? Troca oxigênio por gás carbônico e vice-versa, beleza? A transpiração das plantas. A transpiração dos vegetais é um processo que ocorre quando a planta absorve água em excesso. A água que está em excesso passa pela região da raiz em direção às folhas, até que seja passada para a atmosfera. Então, é quando tem um excesso de água, digamos assim, igual nós, tá certo? Assim como na respiração, a principal parte do vegetal que é responsável por realizar a transpiração é a folha também. Então, a folha de novo. Então, a folha é responsável pela transpiração, pela respiração e pela fotossíntese. Olha só como é importante a folha dos vegetais. A morfologia e fisiologia desta parte da planta passaram por muitas adaptações ao longo do tempo. Morfologia e fisiologia são palavras difíceis. O jeitão da planta, vamos resumir assim, o jeito, as características das plantas, elas mudaram com o tempo, elas foram evoluindo, né? Tem algumas plantas que têm folhas maiores, folhas grandes, essas são para ambientes úmidos, que suam bastante. Algumas têm as folhas pequenininhas, suam um pouco, para ambientes mais quentes, certo? Com o intenso calor, o tempo seco em alguns lugares, os vegetais passaram a evoluir, obtendo desta forma mecanismos para regular a absorção e retenção de água. Tá certo? Eu vou deixar a sequência desse texto aqui para você ler, mas vamos resumir. Eu quero que você pegue, leia e escreva as partes que você considerar mais importante, para eu não ficar muito redundante aqui. Vai ter os vídeos também do YouTube, mas assim, a transpiração serve também para regular a temperatura, para a planta não ficar muito quente. Quando ela está começando a ficar muito quente, ela transpira para regular, para baixar a temperatura dela. Da mesma maneira que ocorre com os seres humanos, tá certo? Vamos lá comigo, vamos para a questão agora. São 3 palavras distintas: transpiração, certo? Fotossíntese e respiração. Transpiração é perder água, botar água para fora. Respiração, oxigênio para dentro e gás carbônico para fora. Fotossíntese, gás carbônico para dentro e oxigênio para fora. Mais a luz do sol. A gente sabe que a fotossíntese tem que ser durante o dia, tem que ter a luz do sol ali presente, para fazer uma combinação, porque as plantas são os únicos animais que produzem seu próprio alimento. Então elas pegam um pouco de água das raízes, pegam gás carbônico da atmosfera e a luz do sol e criam a glicose, que nada mais é do que o alimento delas. Então elas mesmas criam seus próprios alimentos. Vamos lá para a questão, com bastante tranquilidade, lendo um a um. Então vamos lá. Sobre a fotossíntese e a respiração, podemos afirmar que, nós estamos aqui respondendo a questão. Ao respirarem, as plantas inspiram oxigênio e expiram gás carbônico. Tá perfeito, essa daqui tá verdadeira, Ele está falando da respiração. Respiração é oxigênio para dentro e gás carbônico para fora. Então, aqui é a respiração, não é? Então, oxigênio para dentro, que é conhecido como O2, e gás carbônico para fora. O gás carbônico é CO2. Beleza? Vamos para a segunda opção. Ao respirarem, as plantas inspiram o gás carbônico e expiram o oxigênio. Não, essa está errada. Percebe que ela está falando o contrário do que falou na primeira?
Na respiração, escreva lá, eu quero que você escreva no teu caderno. Na respiração é oxigênio para dentro e gás carbônico para fora. Ou seja, inspira oxigênio e expira gás carbônico, beleza? Vamos para 3. Na fotossíntese, a água é retirada do solo e levada até as folhas, de onde a clorofila capta a luz solar. Perfeito. Um pouco pesada essa daqui, mas está perfeita. Vamos recapitular. A fotossíntese é isso aí. A planta pega a água lá do solo pelas raízes, leva pelo caule até as folhas, onde tem uma clorofila lá que capta a luz do sol e realiza a fotossíntese. Perfeito? Tranquilo, né? A 4. Na fotossíntese, a glicose é produzida pelas plantas. É exatamente o que eu tinha falado lá atrás. É na fotossíntese que as plantas fazem a glicose. A glicose é uma espécie de açúcar, que é a comida da planta. Ela produz a própria comida na fotossíntese, certo? E daí na 5 ele fala uma besteira ali. Ele fala na respiração a glicose é produzida pelas plantas. Não tem nada a ver. Na respiração só há troca gasosa, tá? Então aqui tá errado. Só para a gente completar aqui, ó, vamos colocar. Perceba que aqui na fotossíntese é o contrário. Na fotossíntese, o que vem para dentro? O CO2, que é o gás carbônico. E o que vai para fora? O O2, que você sabe que é o oxigênio. Então, ó, palavras-chave aqui: respiração, fotossíntese, transpiração, oxigênio, gás carbônico, glicose. Coloca todas essas palavras e vai colocando linha a linha o significado de cada uma delas para você ir se familiarizando com esse vocabulário, que é um vocabulário novo. Algumas dessas palavras você não sabia, outras você já sabia. Os símbolos talvez você não sabia. H2O é água, O2 é oxigênio, CO2 é gás carbônico. Tá certo? Mas eu vou deixar um material em anexo, PDF, e mais 2 links do YouTube para você assistir com bastante calma, fazendo as devidas anotações. Esse tipo de processo aí vira e mexe cai na prova do Colégio da Polícia. Valeu, tamo junto, obrigado.